Olá, turma! Tudo bem com vocês? Acredito que todos vocês estão super animados para voltar às aulas e bem-vindo todos os alunos que não desistiram e que estão do outro lado da telinha me ouvindo com muito amor e carinho. Gente, é um prazer imenso lecionar para aquelas pessoas que não desistiram. E eu gostaria de falar que vocês são guerreiros. A todos os meus alunos que não desistiram, que estão persistindo, eu tenho certeza que isso servirá como aprendizado. Isso é apenas um desafio. Então não desistam, tá bom? Estamos juntos e vamos atravessar esse momento complicado. Hoje nós vamos abordar sobre duas patologias, migrânia e cefaleia. Lembrando que eu sou a professora Ana, vai que vocês confundem aí, eu não sei, né? E nós vamos falar sobre as disfunções vasculares. A primeira dela, migrânia. Gente, eu coloquei enxaqueca. O termo da migrânia é enxaqueca, tá? Ah, professora, então o termo técnico da enxaqueca é migrânia? Exatamente, tá? Então nada de falar enxaqueca, você está apresentando migrânia, tá bom? A enxaqueca é uma cefaleia de grau muito intenso, é uma dor pulsátil, latejante e ela varia de moderada a grave. Gente, ela é diferente de cefaleia, tá? É uma cefaleia gravíssima, a dor é muito intensa, ao contrário da cefaleia normal, que todo mundo tem ou já teve em algum momento da vida, né? Principalmente mulheres, quando nossos hormônios estão em alta, principalmente o estrógeno, tende a causar cefaleia. A enxaqueca não, ela é crônica, ela é uma patologia crônica, isso significa que ela não tem cura. Ela pode afetar um ou ambos os lados da cabeça. A imagem do meu slide fala claramente isso. Aqui, ó. Ela pode ser hemilateral ou bilateral, tá? Então, ela pode afetar apenas um lado, porém ela pode afetar os dois lados. Ela é agravada quando essa enxaqueca ela tende a aumentar a sua dor, quando você fica exposto a atividades físicas, à luz, sons ou odores, e é acompanhada por náuseas, vômitos e, como eu falei para vocês, sensibilidades aos sentidos. Ou seja, uma pessoa que apresenta enxaqueca ou migrânia, ela vem acompanhada com vários outros sinais e sintomas, diferente de cefaleia. A cefaleia, a pessoa tem vômito numa cefaleia por cólica? Não necessariamente, tá? E ela não tem tanta sensibilidade. Então aqui está a enxaqueca, é uma patologia grave, na verdade é uma patologia crônica. E a cefaleia, que é a dor de cabeça, ela caracteriza-se por moderada e grave, tá? Não é uma dor de cabeça leve, tanto que a enxaqueca, na maioria dos casos, ela impossibilita a pessoa das suas atividades, da pessoa fazer as atividades diárias. Isso significa que a enxaqueca ela é muito grave, tá bom? Elas podem ser desencadeadas simplesmente pela falta do sono, mudança no clima, fome, excesso de estimulação dos sentidos, ou seja, exposição excessiva ao sol, estresse e outros fatores, como alimentos, tá? Elas podem ser agravadas, como eu falei para vocês. Atividade física, uma pessoa que tem enxaqueca, gente, uma pessoa que está com dor de cabeça, ela não aguenta nem andar direito, quanto mais uma atividade. Se ela correr ou caminhar de forma rápida, ela pode ter uma hipotensão, exatamente pela cefaleia intensa, luz, sons ou odores.
Os médicos baseiam o diagnóstico em sintomas típicos. Ah, professora, então quer dizer que a enxaqueca não tem um diagnóstico fechado? Não tem, tá, gente? Os médicos, eles baseiam o diagnóstico nos sinais e sintomas de vocês. Mas pode ser que o médico erre e que, na verdade, você tem um tumor cerebral? Pode, tá? Pode ser que esses sinais e sintomas sejam um tumor no cérebro e não uma enxaqueca, entendem? É bem confuso. E quando os médicos são bem legais, bem fera, super inteligentes, eles pedem uma ressonância magnética, tá? Uma tomografia, para comprovar a enxaqueca, a migrânia. Não existe nenhuma cura. Eu falei para vocês que é uma patologia crônica, não tem cura, apenas medicamentos para alívio dos sintomas, tá? Reduzir a dor e o número de gravidade de crise de enxaqueca. Tem gente que tem durante o mês inteiro, tem gente que tem enxaqueca com 15 dias, no período de 15 dias. Nossa, professora, a pessoa fica esse tempo? Fica assim, tá, gente? Aí, ó, elas podem ocorrer durante 15 dias ou mais por mês. As enxaquecas crônicas desenvolvem-se em pessoas que usam drogas para tratar enxaquecas. Ou seja, as pessoas que tomam medicamentos em excesso para melhorar as enxaquecas ou as cefaleias. Exemplo, eu coloquei elas duas juntas porque você tem uma cefaleia. Se você usa excesso de medicamento, essa cefaleia ela pode converter para uma enxaqueca, para uma migrânia. É exatamente isso. Enxaquecas ou migrânias tendem a ocorrer em famílias. Isso pode ser hereditário? Pode. Tá? Metade das pessoas que sofrem migrânia tem familiares também afetados, o que facilita o diagnóstico clínico do médico, tá? As causas, o sistema nervoso é mais sensível do que outras pessoas, ou seja, o sistema nervoso de umas pessoas é mais sensível do que outras. Vou ver se tem uma imagem para mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu ver aqui, mas vamos chegar lá. Para essas pessoas, as células nervosas no cérebro são facilmente estimuladas. Nós temos receptores e esses receptores, quando ocorre o estímulo da dor, pessoal, entendam bem, ocorreu o estímulo da dor, os receptores mandam esse estímulo da dor para o cérebro, óbvio. E esse estímulo da dor, esses neurônios, eles são sensíveis, são tão sensíveis que eles liberam neuropeptídeos e esses neuropeptídeos inflamam, causando a enxaqueca, causando mais cefaleia, causando a migrânia. Mas vou explicar calmamente para vocês, tá? São estimuladas produzindo atividade elétrica. A cefaleia ocorre no quinto, quando o quinto nervo craniano, chamado trigêmeo, vou mostrar para vocês, é estimulado. Porque pessoas que têm migrânia, esse nervo é muito sensível, ele é sensitivo, e esse nervo ele é sensitivo e ele é um nervo de face, ou seja, sensibilidade da face. Você consegue tocar no seu rosto, você sente a mão tocando no seu rosto, de tão sensível que é, em decorrência do nervo trigêmeo, que é o quinto nervo. Quando ele é estimulado, quando esse quinto nervo é estimulado, ocorre a dor. Eita, professora, então qualquer coisa pode provocar a dor? Pode, gente. Qualquer coisa, desde que você estimule o quinto nervo craniano, pode causar cefaleia. Por isso que quando você tem uma exposição solar, abre os olhos e tem uma claridade muito forte, os olhos ficam aonde, gente? Na face. E o nervo trigêmeo, ele é específico da face. Por isso que ocorre a cefaleia. Este nervo envia impulsos elétricos, incluindo os impulsos de dor dos olhos, couro cabeludo, testa, pálpebras superiores, boca, mandíbula para o cérebro. Lembra que eu falei que ele é um trigêmeo? Ele é um nervo da face. Então, tudo que ocorre na face é enviado para o cérebro, seja ele de dor ou de prazer. Quando estimulados os nervos,
podem liberar a substância. Lembra que eu falei para vocês? Causando inflamação. Ou seja, esse nervo ele é estimulado. Quando ele é estimulado, ele libera neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos causam inflamação dos vasos dos cérebros, provocando o que? A dor. Essas inflamações, elas vão direto para a meninge. As meninges. Lembra que eu expliquei para vocês de meninges? Quais são elas? Tá? Escrevam aí as meninges. Nós temos 3 meninges, tá bom? Elas recobrem o cérebro e as inflamações elas vão direto nessas meninges, causando a cefaleia. A inflamação provoca cefaleia latejante, só confirmando o que eu falei, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. Gente, imagina você tá com uma cefaleia intensa, com uma migrânia e ter que ouvir um som muito alto. Não é legal. Por isso que as pessoas que apresentam cefaleia intensa, ela prefere ficar deitada, olhos fechados, no escuro, bem tranquilo, num lugar bem tranquilo. Aí aqui eu vou explicar pra vocês, ó. A vasodilatação, tá? Lembra que, ó, neuropeptídeos, os neuropeptídeos tá aqui, tá? Seja, esse aqui vocês não precisam memorizar, substâncias P também não precisam memorizar, neurocina também não, tá? Entendam que neuropeptídeos são liberados, aqui ó, esses lindos, eles são liberados, ocorre ó, eles enviam, aqui a pessoa recebe uma informação lá no rosto, digamos que ela abriu os olhos, essa informação passa por aqui ó, para os neuroreceptores, pelos neurônios. Esses receptores, eles enviam impulso para onde? Para transmissão central de dor, galera, ó, para o tálamo e o hipotálamo. Esse tálamo, ele vai mandar as informações para o córtex e para a região frontal do cérebro, dor ou qualquer coisa. Entenderam? Então vamos lá. Ocorreu a vasodilatação. Entendam que a vasodilatação é o processo da dor, tá? Você tá com uma cefaleia intensa. Como é que essa cefaleia funciona? Vamos lá. Você abriu os olhos no sol, pá, abriu. Aqui, ó, começa a vasodilatação. Quando você abre, que você tá com cefaleia intensa, ocorre uma vasodilatação. Essa vasodilatação aqui, ó, é liberada quando a pessoa, quando o nosso cérebro ou qualquer parte da face ocorre uma vasodilatação, são liberados neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, eles vêm aqui, ó, pro sinal de transmissão da dor, é enviado no tálamo e no hipotálamo, e o hipotálamo ele vai processar onde? No córtex ou no lobo frontal. Por isso que as pessoas que sentem muita cefaleia, migrânia, enxaqueca, vocês podem perguntar. A pessoa que tem enxaqueca, ela tende a sentir dor na região da testa, tá? E mais no centro da cabeça, nessa região específica, tá bom? Vocês podem perguntar a qualquer pessoa. Dói a cabeça, dói os olhos, ela fica bastante sensível à região da face. Aí aqui está, professora, mas e o nervo trigêmeo, gente? Vocês já estudaram anatomia, sistema nervoso, e está aqui, ó, nervo trigêmeo, ó, tá vendo? Aqui nós temos o cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Lembrando que esse é o esquerdo, tá? E esse aqui é o hemisfério direito. Os dois, gente, recebe, ó, esses amarelinhos aqui são nervos, tá? Esses nervos aqui são ligados a uma determinada parte do nosso corpo. O que eu quero falar para vocês é apenas esse daqui, ó, que eu estou passando a mão. O quinto nervo, o nervo trigêmeo. Lembrando que ele é sensitivo e nervo motor. Por isso que tá aqui, ó, tá? Nervo trigêmeo motor e nervo trigêmeo da face, sensitivo. Entenderam? Então, ó, essa parte da face, ela é a parte sensitiva, comandada por que nervo?
nervo trigêmeo, aqui ó, quinto nervo craniano. É só isso que eu quero falar. Aí aqui, de uma forma mais ampla, peguei aquela imagem e aumentei, ó. Nervo olfatório, tanto que uma pessoa, o trigêmeo, ele liga a várias ramificações nervosas, tanto que uma pessoa que apresenta migrânia, ela tem sensibilidade a odores, a cheiros, perfume muito forte, odores também. Ela tem capacidade de sentir cheiro à distância, ela tem uma sensibilidade nasal muito maior do que outras pessoas. Por quê? Elas simplesmente têm uma sensibilidade aos odores. Então aqui está, ó, nervo maxilar e o mandibular. Então a professora, a pessoa que tem migrânia, ela tem uma sensibilidade palatória também? Tem, tá, gente? O paladar dela também é mais sensível. Aí aqui, ó, vocês podem observar que várias ramificações nervosas, essas ramificações nervosas vão enviar impulsos de dor ou de prazer, tá? Aqui nós temos o gânglio trigemial, nervo maxilar, nervo mandibular e suas ramificações, e assim sucessivamente. Entendam que esses nervos, essas terminações aqui, ó, vocês podem observar, elas vão enviar impulsos elétricos lá para o cérebro, mais especificadamente para o córtex, que fica nessa parte, e o lobo central, tá? Que é na região da testa aqui, ó, o lobo frontal, e aqui os lobos parietais. Tanto que uma pessoa que apresenta cefaleia intensa, na maioria das vezes ela apresenta a dor na região frontal, tá bom? Aí que é uma pessoa, gente, essa pessoa ela perde essa capacidade de trabalhar com efetividade, tá? Acredita-se, olha, ó, que os estrógenos, lembra que eu falei para vocês, o hormônio feminino é um dos principais hormônios que desencadeiam a enxaqueca, tanto que as mulheres apresentam mais migrânia do que os homens, por ser mais frequente, exatamente por causa do estrógeno feminino. Os contraceptivos orais, então, pessoas que fazem uso de anticoncepcional pode ter um aumento de cefaleia? Pode, tá? E essas pessoas que tomam anticoncepcionais, elas pioram a migrânia. Aumenta o risco, além de aumentar o risco de um acidente vascular encefálico, tá, galera? Aqui, ó, é um acidente vascular cerebral? Não, é um acidente vascular encefálico em mulheres que têm enxaqueca com aura. Eu vou explicar para vocês o que é uma aura, que é o mesmo que pródromo, tá bom? Eu vou explicar direitinho isso aqui. Entenda o seguinte, pessoas que fazem o uso de contraceptivos orais, elas pioram a enxaqueca. Então, pessoas que têm enxaqueca deveriam tomar? Não, não é recomendado tomar os contraceptivo oral, é recomendado usar o DIU. Além de contraceptivos orais, pode aumentar o risco de AVE, um acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico. Então, está aqui uma das características de migrânia: insônia, mudanças no clima, em particular a pressão barométrica. Gente, quando eu falo de pressão barométrica, eu estou falando daquela pressão que ocorre, exemplo, eu estou aqui no centro-oeste. Quando eu vou para o sul, a atmosfera de lá é diferente. Quando eu vou para o nordeste, significa que eu estou a mais de 1000 metros acima do mar. Isso significa que eu tenho uma respiração diferente. Então, as pessoas que viajam excessivamente, eles sentem isso, eles sentem a cefaleia, tá? Você que viaja de ônibus por muito tempo, sente o cansaço. Ah, professora, eu não sinto cefaleia, mas sente o cansaço, que é o mesmo que ocorre nas pessoas que apresentam enxaqueca. Elas sentem essa pressão barométrica, até porque elas são mais sensíveis do que outras pessoas, entendam bem. Por isso que a cabeça dela dói e de outras pessoas não dói. Vinho tinto, certos alimentos,
fome, né? Refeições não feitas, estímulos aferentes em excesso. Quando eu falo de estímulos aferentes em excesso, eu estou falando dos estímulos que você recebe na face. Luzes intermitentes, odores fortes, estresse, assim vai. Quais são os alimentos que a pessoa não pode comer? Os alimentos que contêm tiramina. Esses alimentos, queijo, cachorro quente, hambúrgueres, batata frita, embutidos. Esses alimentos é recomendado tirar do seu cardápio, o que é muito difícil, né? Por causa da correria. E alimentos que contêm nitratos, como frios e cachorro quente. Nitrato, gente, é um tipo de... contém nas plantas. Como é que eu vou explicar para vocês? É um tipo de produto que contém nas plantas. Quando ela é inserida no alimento, ela continua nitrato. Se essas plantas continuarem muito tempo no alimento, exemplo, você tá guardando a comida para outro dia, aí essa comida fica uma semana com as folhas dentro, esse nitrato é convertido em nitrito. Esse nitrito pode causar um tumor esofágico, pode causar tumor e em outras partes do sistema digestório. Por isso que não é recomendado uma pessoa que tem enxaqueca e outras pessoas fazerem a ingestão de alimentos que contêm nitratos, como cachorro quente, obviamente. Alimentos que contêm glutamato monossódico. Esse glutamato, eles são colocados as grandes empresas colocam esse glutamato para realçar o sabor. Por isso que a batatinha frita que você frita em casa não tem o mesmo sabor que fritado em um fast food, não é mesmo? É dessa forma. Você sente o cheiro. Nunca é igual, nunca é o mesmo, você faz de tudo. Porque, ao contrário de você, eles colocam o glutamato monossódico. E a cafeína, ela está contida, gente, a cafeína é praticamente, né, inclusa em tudo. Chocolate, café. Ah, professora, eu posso substituir o café pelo cappuccino? Gente, ainda tem cafeína. Então, é reduzir o uso de cafeína, reduzir o uso de chocolates, optar pelos chocolates amargos. Então, é assim. Podemos retirar? É impossível retirar tudo do nosso cardápio, porém nós temos que reduzir e substituir esses alimentos, tá? Lesões na cabeça, dor no pescoço, cefaleia no pescoço, ou seja, queixa álgica no pescoço, ou um problema com a articulação da mandíbula, podem desencadear ou agravar as enxaquecas, tá bom? Então, fiquem atentos. Lesões da cabeça, traumatismo crânioencefálico, cefaleia no pescoço, queixa álgica no pescoço, tudo isso pode desencadear uma enxaqueca. Sintomas, vocês já sabem. A dor pulsátil, latejante. Falei para vocês, é sentida em um dos lados da cabeça, mas podem ocorrer em ambos os lados, por isso que os médicos confundem bastante, não é um diagnóstico exatamente 100% fechado, e eles podem confundir com uma simples cefaleia. É diferente, porque a cefaleia ocorre por N motivos, apenas um estresse excessivo e você tem uma cefaleia. Então, essa cefaleia, a migrânia, ela é diferente de cefaleia. A migrânia pode ocorrer em ambos os lados, como eu falei para vocês, ou em ambos os lados, ou em apenas um. A cefaleia, gente, ela ocorre na cabeça inteira, ela não tem uma especificidade, ao contrário da migrânia, que ocorre na frente, na região frontal do cérebro. A dor pode ser moderada. Entretanto, na maioria das vezes, da pessoa que tem a migrânia, ela apresenta uma cefaleia intensa, tão intensa que chega a incapacitar a pessoa. Atividade física, falei para vocês, barulhos muito altos, determinados odores podem piorar a dor. E você já sabe que certos alimentos. Aí aqui tá uma forma bonitinha. Cefaleia ocorre em todo o cérebro. Migrânia,
tende a ocorrer mais nessa parte frontal aqui, ó, principalmente onde os receptores ficam. A dor de cabeça ela pode ser uni ou bilateral, náuseas, fotofobia ou sensibilidade à luz. Então, aqui vem para o diagnóstico da enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia em 15 ou mais dias por mês, durante mais de 3 meses, sendo que em pelo menos 8 dias por mês tenham os sintomas da enxaqueca. E isso é caracterizado uma enxaqueca crônica. É um dos diagnósticos, são os sinais e sintomas. Essa maior sensibilidade faz com que muitas pessoas recuem para salas escuras, silenciosas. Lembra que eu falei para vocês que eles preferem um lugar escuro, deitam e durmam se possível. Não é diferente da cefaleia, porque a cefaleia, quando vocês têm a dor de cabeça, vocês também têm esse mesmo objetivo. Entretanto, não é tão incapacitante quanto a migrânia. Tipicamente, as enxaquecas diminuem durante o sono. A cefaleia em si, quando uma pessoa apresenta cefaleia, não necessariamente ela tem que recorrer aos medicamentos. Ela pode descansar, uma massagem. Esses procedimentos podem diminuir ou acabar com a cefaleia, tá? Diferente da migrânia, que a migrânia apenas medicamentos, tá? As crises graves podem ser incapacitantes, interrompendo rotinas diárias e de trabalho. Diagnóstico médico, tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética também falado para vocês. Os médicos diagnosticam enxaquecas baseados nos sintomas típicos, como resultado de um exame físico, que inclui exames neurológicos, e esses exames neurológicos, eles podem ser normais ou não. Lembra que eu passei para vocês o exame físico? Lembrando que o exame físico do enfermeiro e do médico, eles são mais detalhados, muito detalhados em relação ao do técnico, mas eu passei para vocês a forma, passei do céfalo caudal para vocês, tudo direitinho. Espero que vocês lembram as etapas, os 4 passos propedêuticos, que são a inspeção, a percussão, a palpação, né? E assim sucessivamente. E a ausculta. Todos esses passos fazem parte do exame físico. E é a partir do exame físico que você tira um resultado conclusivo, tá? Além aqui de uma pessoa que apresenta migrânia, como é que eu faço o exame físico? Vocês podem perguntar para ela. Gente, vocês podem chegar. Lembra da inspeção, que é o simples fato de vocês olharem. Aliás, a inspeção é o simples fato de vocês olharem para a paciente. E quando ela vê se ela está indo em direção à escuridão, se ela está mantendo os olhos fechados, a expressão facial também diz muito. Então não é você só olhar para a pessoa e falar assim: olha, essa mulher é feia demais, muito feia, misericórdia, pode mandar ela embora, não quero atender ela não. Não é assim. A inspeção inclui várias etapas. A inspeção, dentre elas, a observação facial, que diz muito se a pessoa está com muita dor, pouca dor, e é isso que vai falando, tá? Esse é o exame físico. Vocês também têm essa capacidade? Tem. Olhar para a paciente e observar com base nos sinais que ela está emitindo, se ela está bem ou não. Por isso, o exame físico foi passado para vocês. A prevenção: tomar os medicamentos preventivos pode ajudar as pessoas que estejam tomando os analgésicos ou outros medicamentos para enxaquecas, para migrânia, com muita frequência, para reduzir sua utilização. Aí aqui está uns medicamentos que eu passei para vocês, e esses medicamentos eu quero que vocês falam a farmacocinética, a farmacodinâmica, a indicação, a contraindicação, a contraindicação e os efeitos colaterais. É exatamente isso que eu falei para vocês. Os anticonvulsivantes, esses são remédios preventivos. Qual é um anticonvulsivante, professora? O Divalproex. Ele
Ele é um anticonvulsivante que pode melhorar na aura. Deixa eu ver se eu coloquei aura aqui. Vamos ver. Não coloquei aura, mas eu vou falar. Gente, o pródromo, ele é exemplo. Conversam com uma pessoa. Eu vou colocar um depoimento de uma pessoa, vou ver se eu consigo colocar o depoimento de uma pessoa que apresenta enxaqueca, que apresenta migrânia. Essa pessoa que apresenta migrânia, ela tem uma parte do cérebro chamado aura. Não é áurea não, gente, é aura, ou conhecida como pródromo. Esse pródromo, gente, esses motoqueiros são tristes, só a misericórdia de Deus. Esses pródromos é a sensação que vocês têm antes de ter a enxaqueca. Toda pessoa que tem enxaqueca, ela tem essa sensação. Ela, cara, vou ter enxaqueca hoje à tarde. É como se fosse uma premonição do que ela vai sentir, do que ela vai ter. Isso é aura. E conhecido como pródromo, tá? Gente, desculpem o barulho, mas é porque é só a misericórdia de Jesus mesmo, viu? Então, esses anticonvulsivantes, o de Valproex, ele serve para amenizar ou reduzir essa áurea ou esse pródromo, tá bom? A amitriptilina, ela pode ser utilizada em pessoas com insônia, depressão. Então, as pessoas que têm dificuldade de dormir em relação à enxaqueca, à migrânia, pode ser usado a amitriptilina. Eliminação dos desencadeadores. O tratamento, eliminar o que pode desencadear a migrânia. Ah, professor, o que desencadeia? O que você sentir. Se você está numa luz muito forte, você pode usar um óculos. Exposição solar, use o óculos solar, um óculos de sol, né? Intervenções comportamentais, yoga, medicamentos para evitar o avanço da enxaqueca, medicamento para controle da dor e prevenir a enxaqueca. Elas não podem ser curadas, mas controladas. Os triptanos, eu quero que vocês, já falei para vocês, farmacodinâmica, farmacocinética dos triptanos. Ah, professora, quais são eles? São vários triptanos. Eu coloquei o zomitriptano e eu quero que vocês falem dele. A dihidroergotamina também. Dihidroergotamina, falei certo. E certos medicamentos antieméticos. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa que apresenta migrânia, ela sente náuseas, vômitos excessivos? Nós temos a prochlorperazina. Esse medicamento, ele é um antiemético. O triptano, ou zomitriptano, também é um medicamento para controle da enxaqueca. Esses medicamentos são usados. Então, eu vou pedir para vocês falarem a farmacodinâmica, a farmacocinética, as indicações, as contraindicações e os efeitos colaterais, tudo bem? De todos os medicamentos que estão escritos, todos eles, tá? A amitriptilina e os beta-bloqueadores, como esse daí, onambutulimutoxina. Quase que não sai, mas é ele. Ele quase não é usado, mas pode ser que uma vez você veja ele ou alguma pessoa que apresenta um desses beta bloqueadores. Coloquei ele, quase não é usado, mas eu coloquei ele. Aliás, gente, quando vocês colocarem aí, vou pesquisar sobre amitriptilina, vocês colocam eu quero o princípio ativo e o nome comercial também, tá? De forma bem sintetizada. Aqui está os cuidados de enfermagem para uma pessoa que apresenta aí a migrânia e cefaleia, claro. Avaliar os sinais vitais. Lembra que eu falei para vocês? Gente, sinais vitais. Quando eu coloco avaliar os sinais vitais, já está incluso todos os sinais vitais. Temperatura. Na prova eu falo bem assim, ó, eu quero 5 cuidados de enfermagem. Vocês colocam lá bem assim, ó, avaliar os sinais vitais.
Já foi? 4. Aí você coloca temperatura, respiração. Que mais? Temperatura, respiração, pulso e pressão arterial. Acabou, sem cuidado. Não, gente, tá? Não é isso. Quando eu falo avaliar os sinais vitais, tá tudo incluso. Afastar os desencadeadores, educação em saúde relacionada aos alimentos. Você pode estar pedindo a essa pessoa, educando-a quanto aos alimentos que ela pode usar no dia a dia, o que ela deve reduzir, os estimuladores que provocam a cefaleia intensa, tá? Professor, o chocolate é bom porque diminui a dor. Não, para uma pessoa que tem CF, que tem migrânia, o chocolate contém cafeína, vai aumentar a cefaleia dela, tá bom? Então, reduzir, ou ela gosta muito de chocolate, não quer tirar o chocolate, opta pelo chocolate 100% amargo, tá? Olha a infeliz moto de novo, gente, misericórdia. Mas enfim, vamos lá. Administrar medicamento, tá? Os medicamentos, coloquei aqui com, mas é CPM, pessoal, tá? Administrar medicamento CPM, bem aqui, ó, CPM, conforme prescrição médica, nada fora do que vocês não saibam, tá? Estimular a atividade física. Professora, uma pessoa que apresenta migrânia, ela deve fazer atividade física? Não no momento da cefaleia intensa, mas quando passar essa cefaleia intensa, ela deve estimular, sim, fazer atividades físicas, porque aí reduz a aura. Lembra que eu falei pra vocês? Aquele processo de sentimento, aquela sensação de ter a migrânia. Ficar em lugares calmos durante o pródromo. Lembra que eu falei pra vocês? É o mesmo que essa aura aí. E os alimentos que devem fazer parte do cardápio de uma pessoa que tem migrânia. Alimentos ricos em ômega 3. Por quê? Porque esse ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória, inibe a inflamação cerebral e alivia a dor. Lembra que eu falei para vocês que uma pessoa que apresenta migrânia, o estímulo da dor causa vasodilatação. Essa vasodilatação libera o quê? Neuropeptídeos. Pois é, que são, esse neuropeptídeo causa inflamação lá nas meninges. Pois é, ômega 3, ele é um anti-inflamatório, inibe a inflamação cerebral. Substâncias antioxidantes, frutas vermelhas, grãos integrais, azeites, castanhas, suco de uva, de preferência da fruta, tá bom? Eles são antioxidantes. Evita o acúmulo de toxinas. Gengibre. Todo mundo, se não tiver gengibre em casa, não tem vida. Por quê? Porque em algum momento da vida você tem ou teve uma gengibre na geladeira lá. A gengibre, ela é responsável pela inibe a produção de prostaglandinas. Eu não vou falar das prostaglandinas, é um tema muito específico, mas essas prostaglandinas são substâncias responsáveis pela inflamação e dor no organismo. Ou seja, quando você sente a dor, automaticamente ocorre uma liberação das prostaglandinas, tá bom? De forma bem sucinta é isso, tá, gente? De uma forma bem resumida é isso. Para vocês falar, não sei o que é a prostaglandina. Se vocês quiserem ler a nível de curiosidade, podem ler. É um tema muito importante, mas é um tema extenso. Então, o gengibre, ele inibe essas prostaglandinas, que significa que uma pessoa ela quase não vai ter dor, não vai ter tanta cefaleia, não vai ter tantas crises de enxaqueca. Por isso que é bom. Auxilia também no alívio das náuseas que acompanha a enxaqueca. Então é super importante uma pessoa ter um gengibre em casa, embora essa coisa seja muito ruim, mas faz parte do cardápio de uma pessoa que tem enxaqueca, que tem a migrânia. E magnésio, gente. O magnésio, ele é um mineral importantíssimo. Todo mundo na vida já tomou magnésio. Faz parte da vida do brasileiro, né? Leite de magnésia. Quem nunca fez a ingestão desse leite de magnésia? Aliás, os componentes é um pouquinho diferente de magnésio,
tá? Mas é a mesma coisa, gente, no geral é a mesma coisa. O magnésio, ele é responsável para gerar energia no organismo. Onde é que a gente encontra o magnésio? Na banana, no abacate, tá? O magnésio também auxilia no controle da pressão arterial, evitando crises de hipertensão e dor. Uma pessoa que está tendo dor, gente, ela tem a pressão dela, ocorre uma alteração, por isso a importância dos sinais vitais, tá bom? Então, esse é os alimentos que vocês devem recomendar para as pessoas que apresentam enxaqueca, que apresentam a migrânia, tá bom? E os que não devem ter, é o que vocês já sabem. Finalizou meus slides. Façam a atividade que eu falei para vocês, que é o quê? Atividade de enfermagem. Coloquei outro slide para vocês da clínica médica. Tem as atividades da clínica médica, professora? Tem. Gente, assim que vocês terminarem de ouvir os meus áudios, as minhas videoaulas, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na plataforma, respondem as atividades. Terminou de responder as atividades, o que vocês vão fazer? Vocês podem responder no caderno e enviar para a plataforma? Pode. Pode responder diretamente na plataforma? Também pode. Da clínica médica, vocês vão responder e colocar. Lembrando que todas as minhas atividades, ela tem 1 semana de entrega. Vocês iniciam respondendo hoje, tá bom? Façam as atividades hoje e já anexa. Por quê? Vou deixar para semana que vem. Semana que vem vocês vão ter aula comigo e já é outro conteúdo. Lembrando que são só mais 3 aulas. Então são poucas aulas que vocês têm. Existem mais conteúdos e não acumulem. Então assim, o tempo que eu deixo para vocês é para vocês responderem e estar tirando as dúvidas comigo. Porque na hora da prova, gente, não vai ter isso, tá? A prova vai ser via online. E a prova de todo o conteúdo que vocês estudaram. Miocardite, endocardite, edema agudo de pulmão, sinais vitais também estão inclusos, tá bom? Que mais? Termos técnicos que eu passei para vocês. Todo o conteúdo lá do início. Professor, exame físico também vai cair. Todo o conteúdo, tá? Então, por isso que eu falei, não acumulem essa matéria, ela é extensa, muito grande. E se deixar para cima da hora, a gente acaba não tendo controle dos estudos. Por isso que muita gente desiste, porque acaba não tendo como estudar, é muito conteúdo e fica desesperado. Então, façam as atividades hoje, tá bom? Quais as atividades, professoras? Primeiro, vocês vão fazer essa atividade dos medicamentos que estão nas minhas videoaulas, que são esses medicamentos. Depois vocês vão responder as atividades lá na plataforma e anexarem lá, tá bom, gente? Professora, então hoje é dia 8. Vou entregar tudo hoje? Pode, ótimo. Mas se não der para entregar hoje, gente, não ficam fazendo nada, não saem. Eu estou aqui disponível para vocês e vocês terão até semana que vem, dia 15, para estarem entregando, tá bom? Ou seja, vocês têm 1 semana. Só que, como eu falei para vocês, são muitas matérias, muito conteúdo. Só a minha matéria, né, é muito conteúdo. Então, não deixem para cima da hora, tá bom? Gente, perdoem-me pela zoada, tá? Enfim. As dúvidas estou esclarecendo com vocês, podem ficar à vontade para perguntar. Espero que vocês tenham entendido o migrânia, o que vocês vão fazer com uma pessoa que apresenta migrânia. Lembrando que não tem cura, quais são os medicamentos que as pessoas usam, tá? As recomendações de enfermagem baseadas na educação em saúde. Tudo isso é que vocês vão dizerem, tá bom? Professora, vai cair na prova? Vai, tá, gente? Eu vou mandar para representante os dias da prova, mas podem ficar tranquilos, tá?
Nada do que eu não passei não cai na prova. Tudo que eu passei, tudo que eu falei, cai na prova. Ah, professora, a senhora só falou. Vai cair, tá? Tem coisa que não tem nos slides e que eu tenha falado. Vai cair? Vai, porque eu falei, tá bom? Então, revejam o conteúdo, vocês tiveram um mês, tá? Acredito que o conteúdo ainda esteja bem fresco na mente de vocês. E é isso, galera. A aula de hoje é isso. É sobre o clínica médica, porque eu passei dando uma revisada, porque já expliquei clínica médica para vocês e os setores. O clínica médica, essa hoje que é migrânia e cefaleia, expliquei a diferença entre elas e os medicamentos, a farmacologia que vocês devem fazer. Lembrando que cefaleia, ela tende a ocorrer na cabeça inteira, tá? No cérebro inteiro, diferente de migrânia, que pode ser no cérebro inteiro, pode, mas essa dor ela é direcionada na parte frontal do cérebro ou lateral. Ela pode ser bilateral ou hemilateral, tá? Então, vocês já sabem, expliquei. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Tchau, gente!